Olá, galera. Terceiro ano, né? Vamos falar de estatística, um dos assuntos mais aplicados da matemática, tá bom? Um abraço aí pra galera do terceiro. É óbvio, né? Esse terceiro ano em ano de pandemia não é fácil, mas a gente vai tentar ajudar aqui o máximo possível, tá bom? Então, pra gente começar a falar de estatística, a gente tem que falar do objeto de estudo da estatística, né? Que é nada mais nada menos que as variáveis, tá? Onde as variáveis elas se dividem inicialmente em dois tipos de conjunto, né? As variáveis quantitativas, que são os números, e as variáveis qualitativas, que são as qualidades. É óbvio que isso aqui todos vocês teriam condições só de ler e entender. E aí, dentre as variáveis quantitativas, nós temos as discretas e as contínuas. Quando que a gente tem uma variável discreta, né? Quando nós temos como resposta, só podemos ter como resposta números inteiros. E ela é contínua quando nossas respostas podem ser um número real, tá? Já as qualitativas, elas se separam em duas. A ordinal, quando ela tem uma ordem pré-estabelecida, e a nominal, quando ela não tem uma ordem pré-estabelecida. Então, vou dar exemplos de variáveis de ambos os casos. Então, quantitativa, né? Então, vamos pegar aqui número de filhos, né? Número de filhos, gente, é óbvio que se você perguntar para alguém, né? Quantos filhos, número de filhos, né? Quantos filhos alguém vai ter, ou tem, né? A pessoa vai te responder que tem 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou por aí vai. Ninguém vai te dizer que tem 2,5 filhos, isso é impossível, né? Ninguém tem 2 filhos e meio. Então a tua resposta para essa variável número de filhos é uma resposta sempre inteira e é sempre um número, né? Você não pode perguntar quantos filhos a pessoa tem, a pessoa te dizer sim, dizer não. Não vai te dizer uma qualidade, né? Não vai te dizer uma coisa tipo, vai te dar um número como resposta. Agora, quando você pergunta a altura de alguém, eu, por exemplo, né, posso te responder que eu tenho 1,77 de altura, que é um número quebrado, né? Nem é maior que 1 e menor que 2, né? Então, as respostas para isso, para essa pergunta, né, qual a sua altura, é um número e é um número real. Então é uma variável, altura, é uma variável quantitativa e contínua. A pessoa pode ter 1,63, 1,64, por aí vai. Já qualidades, né? Qualidades nominal. Qualidade que não tem uma ordem pré-estabelecida, né? Deixa eu pensar aqui. Cor dos olhos. Quando você pergunta para alguém qual a cor dos olhos, a resposta vai ser castanho, azul, verde, mel, né? O meu, né? Ou seja, a pessoa vai te dar uma qualidade e na qualidade que não tem uma ordem pré-estabelecida, né? Agora, se você está fazendo uma pesquisa em um quartel e pergunta a patente de alguém do serviço militar, é uma qualidade a resposta da tua pesquisa e tem uma ordem pré-estabelecida. Ela começa lá em soldado, até general, né? Então vai ter uma ordem aqui onde você vai estar caminhando, né, dentro de uma qualidade, mas é uma qualidade que tem uma ordem pré-estabelecida. Tá bom? Então, quando existe uma ordem e é uma qualidade, ordinal. Quando é uma qualidade, mas não tem ordem, nominal. Quando você usa números, somente números inteiros para responder, quantitativa discreta. E quando você pode usar números quebrados, você usa qualitativa contínua. Esse primeiro exemplo que eu vou trazendo para a gente aqui é de uma variável qualitativa nominal, tá? Que variável é essa que você vai estar trazendo um exemplo para a gente, professor? Nacionalidade. Quando você pergunta a nacionalidade de alguém, essa pessoa ela te dá uma palavra, né, uma qualidade como resposta e não existe uma ordem, né? Não existe um país em ordem em relação a outros, apesar de alguns aí no globo pensar que assim é, né? Na verdade não é. Então, olha só, vou mudar aqui para um outro software, no caso aqui bem conhecido da gente, né? Que é o Excel.
E eu já tomei a liberdade de fazer essa pesquisa, obviamente, né, que não é uma pesquisa verdadeira, né, eu não saí entrevistando pessoas e obtive essas respostas. Mas é importante que a gente esteja aqui, pelo menos, para a gente falar, ao descrever uma pesquisa, né, desculpa, você tem dois tipos de frequência para poder estar fazendo a relação dessas frequências, né? Tem a frequência absoluta, tá? Tá separando aqui. E a frequência relativa, que eu vou estar separando aqui em vermelho. Desculpa novamente. Então vamos lá, né? Frequência absoluta. Então eu saí entrevistando pessoas, entrevistei um total de 10 pessoas, essas pessoas, 4 me disseram que eram brasileiros, né, nascidos ou tinham, né, a nacionalidade. 3 me disseram que eram japoneses, 2 me disseram que são ingleses, né, nasceram na Grã-Bretanha, e um só me disse que nasceu no México. Muito bem. Ora, eu entrevistei um total de 10 pessoas. Quando a gente fala em frequência absoluta, o que a gente está descrevendo é exatamente a quantidade de pessoas que respondeu cada uma das opções, tudo bem? Então isso é a frequência absoluta. A frequência relativa ela já funciona assim. Você pega o valor da frequência absoluta e divide pelo total de pessoas. Aí você tem uma porcentagem, né? Que é fácil de fazer aqui no caso, né? Eu tenho 4 brasileiros dentre 10 pessoas entrevistadas, então se eu pegar 4 e dividir por 10, a gente encontra 0,4. 0,4 em número nada mais é do que 40%. Assim como eu tenho 3 japoneses, no total de 10 pessoas entrevistadas, então minha resposta é de 30%, tudo bem? Então isso quer dizer o quê, né? Que a frequência relativa é nada mais nada menos que a representação entre, né, o valor absoluto dividido pelo total, referente a cada linha. Quando você chegar no final aqui da frequência absoluta, você tem que encontrar o valor total de pessoas aqui, a soma, né? E quando você chega na frequência absoluta, você tem que encontrar a soma total. Então, 40 mais 30, 70%, mais 20%, 90%, mais 10%, 100%. Essa tabelinha de frequência ela vai ser expandida quando a gente estiver falando de frequência absoluta acumulativa e relativa acumulativa. Mas calma, vamos primeiro nos concentrar nessa. Então, uma outra coisa que eu já gostaria de utilizar esse momento aqui da aula para a gente estar falando é com relação a tipos de gráfico, né? Então, quando você seleciona aqui, você pode, por exemplo, fazer um gráfico de coluna, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente poder estar vendo. Olha lá, né? Você olha para brasileiros, então a altura é 4, olha para japoneses, a altura é 3, né? A altura aqui é a quantidade, né? E a série que a gente está falando é a nacionalidade. Um outro jeito de estar fazendo esse gráfico, né? Com essas variáveis, tá fazendo o gráfico de setor, o gráfico de pizza, dependendo do jeito, vamos chamar de nomes diferentes, né? Então, quando você olha para esse gráfico de setor aqui, por exemplo, você já tem uma noção muito clara que a maior fatia, né, é a de brasileiros, e a menor fatia é a de mexicanos. Mas bem, aqui eu posso selecionar e colocar já a porcentagem, que já fica mais claro ainda, né, como que funciona a brincadeira. É óbvio que existem outros tipos de gráfico, né, que a gente pode estar fazendo, né, alterar gráfico, então eu posso estar colocando o gráfico. Claro que dependendo da variável, alguns gráficos não se aplicam, né? O gráfico de linhas, tá? Isso aqui também funciona, né? Para me dizer, mexicano tem 1, inglês tem 2, japonês tem 3, brasileiro tem 4. Esse aqui se aplica nesse tipo de variável, tá? Alterar tipo de gráfico, botar um gráficozinho aqui de linha. Um gráfico de linha aqui no caso, né? 4 brasileiros, 3. Esse gráfico ele é mais interessante quando você tem uma mudança, né? Porque no caso aqui vai ficar exatamente com linha reta, é meio monótono, é mais fácil você usar os outros tipos de gráfico mesmo para estar representando. Mas bem, eu gostaria também de aproveitar esse momento e tirar uma dúvida constante e que muitos alunos erram, que é esse gráfico aqui. Deixa eu voltar lá na nossa escrita, né? Com esse, tá aqui o gráficozinho. Opa, deixa eu pegar lá o gráfico. Então, tá aqui.
Ele lá, vocês viram que é o gráfico de colunas, né? Então é o gráficozinho que a gente tem aí, gráfico de colunas. E esse gráfico aqui, eu acho muito, muito complicado, porque muita gente erra. Então, gente, olha só, qual que é a diferença desses dois gráficos? Esse aqui, gente, é o nosso gráfico de coluna, tá? Não erre mais. E esse aqui é o histograma. Primeira diferença que você tem que ver entre um e outro é essa distância aqui das barras. Ó. O gráfico de coluna tem uma distância entre as barras e o histograma não. O histograma aqui no caso é porque esse histograma ele é feito quando a sua variável ela vem dentro de uma distribuição, não distribuição de frequência, ela vem dentro de intervalos. Então sempre que você tiver uma distribuição separada por intervalos, você vai usar um histograma. Por exemplo, aqui é as respostas de 40 a 45. 40 a 45 eu obtive 5 respostas. De 45 a 50 eu tive 4 respostas. Não quer dizer que alguém respondeu exatamente 45 e alguém respondeu exatamente 50. Não é isso. É que as respostas estiveram entre 45 e 50, tá? Sendo que o histograma, você sempre faz a separação assim, ó. No seu intervalo, tá? A sua variável, né? Você está analisando alguma variável em um certo intervalo. Aí ela ali é de 40 até 45. Se alguém responder 45, não entra nesse intervalo, vai entrar aqui, de 45 até 50, tá? Então é mais ou menos assim. Deixa eu pensar numa variável que faz sentido de alguém responder 40, né? Sua criança, né? Antes da pandemia, quantas crianças de tal série, né, que tem esse peso aí, pesavam entre 40 e 45 quilos, né? Então tinham 5 crianças que pesavam de 40 a 45. De 45 a 50, tinham quantas crianças? Tinham 4 crianças. Como eu falei, não quer dizer que a criança pese 45 ou 50. Ela pode pesar 47, 48, que ela vai entrar nesse valor aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é a frequência absoluta, né? Que é o valor exato do meu histograma ali, tá bom? Vai ficar uma tabela muito feia, mas é o jeito. E aqui a gente tem que fazer a frequência relativa, né? Então, qual é os outros intervalos que são utilizados, né? De 50 até 55, os intervalos têm que ser o mesmo tamanho, tá? De 55 a 60, de 60 a 65 e, por fim, de 65 a 70, né? Dependendo da idade da criança, já fica bem problemático esse peso, né? Mas bem, então, quantas crianças pesavam de 50 a 55? 6 crianças. Quantas pesavam de 55 a 60? 4 crianças também. Quantas pesavam de 60 a 65 quilos, né? Eu desconsidero aqui o que está escrito aqui. Eu estou criando uma ideia hipotética, tá bom? Da crianças e peso. De 60 a 65, também não era 5 aqui não, né? Eu botei 5 no início, na verdade é 1, né? O 5 é lá em cima, ó. Perdão. Rapidinho aqui, só corrigir aqui o 1. Alguém já deve ter visto, com certeza. Aqui também é 1. E essa alturazinha aqui, se você for lá por trás, ó, seguindo, né? Vai dar 2. Aí você vai calcular o total de crianças que tem o peso, né? Então, são 10, 11, 15... 15 mais 1 são 16, então são 18 crianças. Para me preencher cada um desses valores, eu vou fazer o quê, né? Aqui vai ficar 1 18avos, aqui 4 18avos, aqui 6 18avos, aqui 4 18avos, 1 18avos e 2 18avos. É óbvio que é melhor uma representação, não em fração, mas uma representação percentual. Mas a intenção agora não é nem tanto fazer essa tabela, tá? A intenção maior é diferenciar o que é um gráfico de coluna do histograma, porque é um erro muito comum na estatística fazendo esse erro com relação a esses dois tipos de gráfico. Então, gente, eu espero que até aqui tenha dado para entender, que fique legal para vocês, tá bom? A gente vai estar fazendo exercício de construção dessas tabelas, né? Da construção desses gráficos, pelo menos os esboços deles. E é isso, até o próximo vídeo, tá bom?